Olá, tudo bem? Professor Funfas aqui na área, dando umas dicas, passando alguns conselhos em relação à química. Como está seu preparo para o vestibular? Fez essa primeira fase da UEL? Viu que teve algumas questões ali que deram um probleminha? Após a vinheta, a gente vai fazer uma visão diferente, uma análise diferente em cima dessas questões. Então, primeira fase da UEL. Uma provinha que levou em consideração um tema, um museu, que para química de verdade não significa muita coisa, tá? O tema mesmo não vai interferir. E tiveram aí algumas questões que deram um pouquinho de trabalho, seja porque foram complicadas, seja porque foram difíceis ou até porque exigiam algum tipo de conhecimento prévio. O que nós vamos fazer agora é ter uma visão diferente dessas questões. De repente, analisando ali um dado específico, um caminho específico, daria para resolver essa questão de uma maneira mais simples. Tá? E isso daí é a prática e a experiência que vai te trazer. Separei 3 questõezinhas para a gente fazer uma análise. Uma que foi complicada por causa do texto, uma que exigiu um conhecimento prévio de repente, e a outra que se tornou uma questão bastante difícil, nada de conhecimento geral, um conhecimento bem específico, mas que de repente ali você conseguiria ir sem necessidade de cálculos, que muitos acharam que era obrigatório. Beleza? Vamos dar uma olhada na primeira questão? Então, a prova que eu peguei, que eu selecionei as questões, a ordem dela é a prova tipo 1, mas aí não tem diferença se você fez a tipo 2 ou outra. A situação é só na tipo 1, a questão que a gente vai ver primeiro é a questão número 8. Dá uma olhada nela. Um texto grande, várias informações, e ele começa o seguinte. Nos museus, algumas peças são hermeticamente conservadas em redomas de vidro contendo gases nobres, tal como argônio, que por ser inerte, previne processos de oxidação. Em um museu, os diretores constataram que, ao longo do tempo, as partes metálicas de um relógio fabricado por volta de 1950 estavam sendo oxidadas, indicando que, além do gás argônio, havia gás oxigênio dentro da redoma. Um experimento foi realizado com o intuito de determinar a presença de gás oxigênio dentro da redoma. Para tanto, 10 litros da mistura gasosa contida na redoma foram coletadas em uma seringa hermética, sendo que 5 litros da mistura foram transferidos para um frasco com capacidade volumétrica de 30 litros, contendo 1 grama de gás hidrogênio. Em seguida, fez-se passar uma faísca elétrica pela mistura resultante na reação entre gás hidrogênio e oxigênio, sem excesso de reagentes, com formação de água na fase gasosa. Sabendo que não houve variação da temperatura, 298 Kelvin, e do volume do frasco, e que a pressão final do frasco foi de 2 atm, assinale a alternativa que apresenta correta e, respectivamente, em mols, a quantidade em mols de argônio e de oxigênio contidos na alíquota de 5 litros da seringa. Um texto grande, um blá 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 no começo só para introduzir o tema museu e conseguir colocar aí uma questão de cálculo. Cálculo de gases e cálculo estequiométrico. São várias informações, 10 litros, 5 litros, para 30 litros, e trabalhando com as transformações gasosas, isso de repente pode se tornar um problema. Mas olha só uma saída bem rápida para essa questão. Nós temos ali o gás hidrogênio reagindo com oxigênio produzindo água. E ele quer saber a quantidade de argônio e a quantidade de oxigênio. Como não teve excesso de reagente, todo o hidrogênio que estava ali reagiu com o oxigênio, produzindo água. Dá uma olhada nas alternativas. Se você olhar para as alternativas, você vai ver a primeira coluna ali representando os primeiros números, representando a quantidade de argônio, e os segundos números representando a quantidade de oxigênio. E nenhum dos números se repetem. Ou seja, determinou a quantidade de oxigênio, você consegue determinar a questão, você consegue matar a questão e achar a resposta correta. Em algumas questões, as alternativas elas vão ser uma ferramenta para você. Então, dá uma olhada, dá uma pensada no que ele tem como resposta e daí você vai matar a questão. Quer ver? Olha só como que eu resolvi essa questão rapidinho. Considerando a reação entre gás hidrogênio e gás oxigênio produzindo água gasosa, nós temos
a possibilidade de determinar quanto de oxigênio tem, sabendo o quanto de hidrogênio. Sempre que aparecer uma equação química na sua frente, a primeira coisa que você tem que fazer é balancear. Esse balanceamento ele vai determinar as proporções. Ele pode ser feito de algumas formas diferentes. Normalmente, a gente costuma colocar um meio aqui e a equação está balanceada. Pela equação balanceada, a cada 1 mol de gás hidrogênio, nós temos o consumo de meio mol de gás oxigênio. 1 mol de gás hidrogênio pesa quanto? No exercício, está lá, o hidrogênio tem a massa atômica igual a 1U. Então, o átomo de hidrogênio pesa 1. A molécula de gás hidrogênio pesa 2. 1 mol corresponde a 2 gramas. Só que quantos gramas que ele usou? Volta lá na questão para você ver. Lá dentro da redoma, você tinha 1 grama só de gás hidrogênio. Então, olhando aqui no papel, você vai ver que 2 gramas é 1 mol. 1 grama seria quantos mols? Meio. E como a proporção é de 1 para meio, meio vai ficar 0,25 mol. E agora, olha nas alternativas. Viu só? Nós temos somente uma alternativa que representa 0,25 mol de oxigênio. E aí você já matou a questão. O resto, as outras informações, seriam importantes para determinar a quantidade de argônio, que nesse caso não vai ter problema algum, porque o 0,25 do oxigênio não se repete. Tem como chegar a esse resultado? Tem. Mas como eu disse, agora é uma visão diferente. Ser rápido, ser prático, ser direto. Então a alternativa correta seria a alternativa letra A. Ok? Essa reação do gás hidrogênio é uma reação bem bacana. É uma reação extremamente exotérmica e ela libera uma quantidade de energia assim fantástica. Já viu esse hidrogênio queimando? Hidrogênio que é usado como combustível para foguete, você tem uma reação, uma explosão muito significativa. Vamos ver como que acontece essa explosão? Aí eu vou mostrar para você o experimento mostrando a queima, combustão desse gás hidrogênio. Só bacana, né? Uma reação bem explosiva, uma reação exotérmica, ok? A próxima questão que teve bastante discussão foi em relação à estrutura de moléculas. Talvez um conhecimento prévio de saber sobre um determinado composto, mas aí você vai trabalhar de uma forma diferente. Você vai trabalhar com aquilo que você sabe que não é a alternativa correta. Tá? Achando o erro, você consegue chegar também na parte correta, na alternativa que seria a alternativa correta. Aqui uma situação também inusitada que foi criada de crianças brincando de aquarela, pinturas em meio de obras de arte, né, algo difícil de se imaginar que um museu de repente faria, mas somente uma situação de introduzir o tema museu e colocar ali a química dentro dela. Tá? Olha só o que diz a questão. Uma criança que participava de uma oficina de pintura em um museu atingiu acidentalmente com tinta base de óleo uma tela pintada com tinta base de água. Como praticamente toda a tela foi manchada com pequenas gotículas de tinta, a restauração da obra exige cautela. Neste caso, pode-se utilizar microvolumes de solventes extratores, capazes de dissolver a tinta base de óleo, mas não a tinta base de água. Para a obtenção desses solventes, empregam-se misturas ternárias constituídas de solvente extrator, responsável pela dissolução da tinta base de óleo, solvente dispersor e água. O solvente dispersor deve ser miscível no solvente extrator e na água, mas a água não deve ser miscível no solvente extrator. Esse tipo de mistura, quando borrifada sobre a superfície da tela,
forma nanogotas do solvente extrator e, por consequência, melhora a eficiência do processo de dissolução da tinta à base de óleo. Nessa parte do texto aí, temos uma pequena explicação do que seria um solvente extrator, do que seria um solvente dispersor e a característica mais importante, quem é miscível em quem? Qual líquido é miscível em qual líquido? Miscível se dissolve. Beleza? Olha a pergunta. Com base nos conceitos de forças intermoleculares e miscibilidade, e considerando que a quantidade de água na mistura ternária é incapaz de dissolver a tinta à base de água, assinale a alternativa que apresenta corretamente a mistura ternária, solvente extrator, solvente dispersor e água, que pode ser empregada para a remoção das manchas sem danificar a tela. Beleza? Daí você tem as alternativas, dentro das alternativas você tem alguma situação que rapidamente você já consegue eliminar. Na alternativa C e na alternativa D, nós temos heptano, hexano, água. Hexano, heptano, água. Nessa situação, os dois primeiros compostos são hidrocarbonetos, e hidrocarbonetos são apolares, são compostos insolúveis em água, então não teria como ser utilizados como dispersores. Certo? Então aí já conseguiríamos eliminar somente pela característica orgânica de serem insolúveis em água. Agora, olhando as outras situações, acetona, metanol, clorofórmio, você vai analisar a disposição deles. Qual é a sequência que ele quer? Dá uma olhada aqui. Ele quer na sequência o extrator, o dispersor, e, no caso, a água. Beleza? Detalhe, o dispersor é solúvel na água. O dispersor é solúvel no extrator. Mas a água não é solúvel no extrator. Moleculinha de água. Olha só que bonitinha. H2O é uma molécula polar, é uma molécula angular, e essa molécula ela vai ter que ser solúvel no dispersor e não no extrator. Na primeira alternativa, ele coloca acetona, metanol e água. Sendo um metanol, olha ele aqui, o nosso dispersor, nós temos uma substância que é solúvel em água. Essa presença do OH, da hidroxila, consegue interagir com a água devido à sua polaridade e assim vai ser um composto solúvel, miscível em água. Só que ele coloca daí como extrator a acetona, que também tem uma pequena polaridade devido à presença desse oxigênio. Então isso daí acaba tornando essa alternativa impossível, porque o acetona também vai se dissolver, se misturar com a água. Beleza? A alternativa E, ela coloca o metanol como sendo o extrator. E o extrator não pode ser solúvel na água. Então, aqui, pela presença da hidroxila, a gente já elimina. Sobrando, então, a única opção, a alternativa B, que coloca a acetona como dispersor e o clorofórmio como sendo o extrator. Essa parte orgânica do clorofórmio se solubilizando com a parte orgânica da acetona e a parte do oxigênio se dissolvendo com a água. Nesse caso, de repente, você não sabe que o clorofórmio é essa molécula que tem um carbono, 3 cloros e o hidrogênio. Tá? Um conhecimento que daí você teria que trazer, como saber, por exemplo, do ácido acético, tá? Que é bem mais comum. Clorofórmio nem tanto. Tá? Mas sabendo das outras possibilidades, o metanol, e conseguindo eliminar, você consegue também chegar na alternativa correta. Ok? Então, uma forma aí de trabalhar com as questões objetivas. Achando aquilo que é errado, você consegue chegar naquilo que é o certo. Beleza? Então, aí ficaríamos com a alternativa correta, a letra B. Beleza? E a última questão que eu selecionei, realmente a questão mais difícil da prova, uma questão que discute um assunto que não é de conhecimento geral, é um conhecimento bastante específico. Ele até tem algumas informações que nos permite trabalhar com as alternativas, mas é um pouco complicado quando ela chega para finalizar a questão. Tá? Nessa situação,
nós vamos ter ali um composto tá, sendo produzido a partir de um acidente que aconteceu no museu. Tá? Olha só o que a questão diz. Obras de arte expostas em museus podem conter metais tóxicos em sua composição, como chumbo, cádmio ou mercúrio e ou seus óxidos. Um incêndio em um museu no qual obras de arte contendo mercúrio são incineradas pode gerar dimetilmercúrio. E olha que bacana, sua fórmula molecular está aí. Uma neurotoxina altamente letal, mesmo em baixas concentrações. Se inalado, os sintomas costumam aparecer semanas após a exposição inicial, e o que torna ineficaz qualquer tipo de tratamento. As equações químicas 1 e 2 são exemplos de reações químicas de formação do composto de metilmercúrio. E aí, as equações representando um processo e o segundo processo, duas possibilidades. E abaixo disso, ele te fornece, te dá ali uma tabelinha relacionando o ΔH e o ΔS. ΔH é uma grandeza bastante comum, um conhecimento geral que aparece dentro da química relacionada à entalpia, indicando se a reação é endotérmica ou exotérmica e quão endotérmica e exotérmica ela é. Agora, ΔS entra já em uma outra característica que é chamada de entropia. ΔS, entropia, variação da entropia, que determina o grau de desordem de um sistema. No caso, esse ΔS, quando ele é positivo, a desordem aumenta. E quando ele é negativo, a desordem diminui, fica mais organizado. A questão numérica, quanto mais positivo, mais desordenado. Quanto mais negativo, mais ordenado. E para o ΔH, nós temos também essa situação. Quando o ΔH é positivo, endotérmico. Quanto mais positivo, você tem um processo mais endotérmico. Quando o número negativo tem um módulo ali maior, você vai ter uma reação mais exotérmica. Tudo bem? Olhando esses dados e olhando as alternativas, a gente consegue dar uma eliminada. Por exemplo, olha a alternativa E. A reação 2 é endotérmica. Mentira, não tem como, porque o ΔH é negativo, então ela é exo. Então já aí você já não elimina essa, nem termina de ler. Tá? Porque de repente você vai ler e o que tem para frente pode te confundir. Você já viu que está errado? Já era. Dá uma olhada na alternativa C. A reação 1 possui maior valor de variação da entalpia que a reação 2 e por isso libera mais calor. Fantástico, as duas liberam calor, mas se você olhar para o ΔH da primeira em comparação com a segunda, a variação da segunda é maior. Então aí você já elimina. Tudo bem? Ele tem um módulo maior do que a reação 1, ela libera mais calor. A reação 2 libera mais calor. Se você olhar a alternativa A reação 1 possui maior espontaneidade que a reação 2, por possuir maior velocidade de reação. Até aí não vi nenhuma situação de velocidade. E a espontaneidade não vai estar relacionada necessariamente a essa velocidade. Tá? A espontaneidade vai ser analisada nas outras duas alternativas que sobraram. E nós temos essas comparações. Letra B. A reação 2, com valor de ΔG igual a menos 967,2 kJ, possui menor espontaneidade que a reação 1. E a letra D, a reação 2, com valor de ΔG igual a menos 2.393,5 kJ, possui maior espontaneidade que a reação 1. Então a ideia é ver qual das duas reações é a mais espontânea. E a comparação é, a 2 é maior ou menor do que a 1. Existe uma situação para a espontaneidade que é uma parte teórica. Quando você tem processos que são exotérmicos e endotrópicos, ou seja, tendem a liberar energia e tendem a ficar desordenado, eles tendem a ficar espontâneo. E quanto maior for a desordem e quanto maior for a energia liberada, mais espontâneo é esse processo. Só nessa análise, só nesse pensamento, a gente já consegue ver, comparando os valores de ΔH e ΔS, que o ΔH da 2 é maior, variação é maior do que da 1, e o ΔS
da 2 é maior do que a da 1. Então ela é mais endotrópica e ela é mais exotérmica, sendo assim uma reação mais espontânea. Dessa forma, só nessa análise, você já consegue aí determinar que essa alternativa, a alternativa D, seria a alternativa correta. Mas como determinar se o número está certo? Bom, você já falou que essa questão está certa, essa alternativa é a D e daí já era. Mas como que determina-se esse valor? Existe uma fórmula que é baseada nesse ΔG, que é a energia livre de Gibbs. E essa fórmula é o seguinte, dá uma olhada aqui, ó. ΔG é igual o ΔH menos ΔST. Leva-se em consideração a ΔH, a variação da entalpia, leva-se em consideração a variação da entropia e leva-se em consideração a temperatura em Kelvin. Substituindo os valores aqui, você calcula o ΔG. E se esse ΔG tiver um valor positivo, o processo não é espontâneo. Se esse ΔG tiver um valor negativo, esse processo é espontâneo. Ok? E olha só, tendo um ΔH negativo, tendo um ΔS positivo, esse positivo com esse negativo faz com que isso fique negativo. E a soma dos números negativos vai dar um ΔG negativo, indicando um processo espontâneo. Ok? Realmente uma questão difícil, uma questão que não é de conhecimento geral. Talvez não deveria, talvez não deveria estar aí nessa prova, talvez estivesse na segunda fase. Seria melhor se estivesse ali para esse tipo de análise. Mas como eu falei, a parte numérica não vai ser necessária, somente pelo conhecimento de espontaneidade você já conseguiria chegar à alternativa correta. Ok? Bom, gente, tá aí as 3 questõezinhas que tiveram mais problemas na prova, que se discutiu mais em relação à complexidade, à necessidade de conhecer o cloroforme ou essa situação da energia livre, essa espontaneidade, que é uma parte mais específica. Tá? Mas aqui a ideia não era somente a teoria, e sim saber e reconhecer formas de trabalhar com as questões. Ok? Dê uma olhada nas alternativas. As alternativas vão servir de ferramenta para você chegar na resposta correta. Vá por eliminação. Se você sabe o que é correto, você vai sobrar aquilo que é errado. Ou se você sabe aquilo que é errado, vai sobrar aquilo que é o certo. Tudo bem? Se você curtiu essa explicação, se você curtiu esse momento aqui junto, dá uma curtida aí, dá um cliquezinho, um joinha, e a gente se encontra aí no próximo vídeo explicando mais dessa química fantástica, ajudando você no seu caminho, você universitário. Tudo bem? Um grande abraço, até a próxima.